Por que algumas fotos saem borradas ou tremidas, com pouca ou nenhuma nitidez? Uma das principais características de uma boa fotografia é a nitidez. O plano principal ou elemento principal da imagem deve estar nítido. Eu vou passar algumas dicas para vocês para entender como que a gente pode trabalhar esse processo de uma forma melhor. Meu nome é Eduardo Bernardes, sou fotógrafo e professor de fotografia. Para conhecer um pouco mais do meu trabalho e também os cursos que eu ministro, visitem o meu site www.eduardobernardes.com.br, deem o seu joinha aqui no vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem. Dados os principais recados, vamos ao vídeo. Quando falamos de nitidez, a gente tem que considerar alguns fatores. A começar pelo ISO. Quanto maior o ISO, quanto mais alto o ISO, menor será a qualidade final da imagem. E, consequentemente, a nitidez também ficará comprometida, especialmente nos pequenos detalhes. Uma outra coisa que é importante é a qualidade óptica da lente. As lentes prime entregam uma imagem melhor e as lentes zoom, elas não têm a mesma qualidade de uma lente prime. Entretanto, existem lentes zoom de altíssima qualidade, como as da linha L da Canon, que são consideradas as lentes de luxo. E, falando de lentes, a gente também não pode esquecer que algumas lentes possuem estabilizador de imagem e outras lentes não possuem estabilizador de imagem. E quando nós estamos trabalhando com uma lente sem estabilização de imagem, é importante a gente ter uma preocupação maior ainda com a velocidade do obturador. Outro fator que eu considero bastante importante para uma imagem com boa qualidade de foco e de nitidez, é exatamente os pontos de foco. Eu vejo as pessoas usando os pontos de foco de maneira muito equivocada, muitas vezes no modo automático, e isso acaba comprometendo bastante a nitidez do elemento principal da imagem. Quando você deixa o ponto de foco no automático, a câmera vai ficar buscando contraste e aí você não sabe exatamente aonde vai ser feito o foco da imagem. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre os pontos de foco e como utilizá-los da melhor maneira. Lá eu falo tanto para câmeras da Nikon como da Canon. Eu recomendo que vocês assistam para tirar qualquer dúvida a respeito. Outra coisa também que pode ser considerada é a condição climática. Quando você vai fazer uma foto num local aberto com muito vento, o balanço causado pelo vento na folhagem e nos galhos acaba causando alguns elementos embaçados na imagem. Então isso também acaba sendo um fator que pode comprometer a nitidez da imagem em determinadas situações. De tudo isso que eu estou falando, o que eu acho que é o mais importante de tudo é a velocidade do obturador. Não adianta a gente querer fazer fotos com velocidade de obturador muito baixa se a gente não estiver utilizando um tripé. E mesmo no tripé a gente tem que tomar alguns cuidados, mas especialmente fazendo foto, segurando a câmera com a mão, as velocidades têm que ser relativamente seguras. É muito difícil você conseguir uma foto com velocidade de 1/10 de segundo, 1/5 de segundo, meio segundo, 1 segundo. E a melhor coisa para isso é a gente trabalhar com velocidades que garantam que a imagem não vai sair tremida. Uma velocidade que eu considero bastante aceitável e que dá uma certa segurança é algo em torno de 1/160 segundos. Eu acho que essa velocidade vai valer para a maioria das objetivas que trabalham aí com uma distância focal entre 18, 20 até 100 milímetros. Eu acho que é uma velocidade bastante segura. Uma outra dica é a gente utilizar como velocidade base a distância focal máxima que a lente tem. Se for uma lente zoom, por exemplo, uma lente que vai de 18 a 55 milímetros, trabalhar com 1/50 milímetros para cima. Melhor ainda se a gente considerar o fator de corte, quando a câmera tiver fator de corte, ou seja, além de nós colocarmos a velocidade com base na distância focal máxima, no caso das câmeras APS-C que possuem fator de corte, a gente acrescenta mais 50%.
Sendo assim, uma lente de 50 milímetros, nós trabalharíamos com ela em 1/75. Não havendo 1/75, a gente vai para o primeiro valor próximo, mais alto, que seria 1/80. Novamente, eu acho que uma velocidade como 1/160 acaba resolvendo praticamente todas essas questões e dá bastante segurança para que nós façamos fotos sem que haja o risco de perdê-la por estar tremida. Bom, pessoal, para encerrar essa nossa conversa, a questão que fica é possível conseguir bons resultados, especialmente na questão da nitidez, utilizando velocidades baixas? Bom, nós temos que considerar algumas coisas aí. Primeiro, o tipo de trabalho, né? Não se pode pensar em fazer um evento, por exemplo, utilizando velocidades baixas, como um 30 avos, um 20 avos, né? Um 10 avos, um 15 avos. A segunda questão é, você está utilizando uma objetiva com estabilizador de imagem? Evidentemente que se a objetiva tiver estabilizador de imagem, a chance de você conseguir algum resultado se torna bem maior do que se a objetiva não tiver um estabilizador de imagem. E finalmente, é claro, a gente só vai trabalhar com velocidades baixas, assim como um 20 avos, um 15 avos, se as outras possibilidades já tiverem sido esgotadas, como o diafragma e o ISO no caso. Então, se a gente está no limite do ISO e também já está no limite do que pode ser feito em relação ao diafragma, vamos tentar fotografar com velocidades mais baixas. Alguns truques são importantes aí, como por exemplo, a gente colocar o modo de disparo no disparador automático, contínuo. O disparador contínuo, ele vai fazer 3, 4, 5 fotos, dependendo da câmera, e com certeza, 1, 2 sairão nítidas. Conseguirão sair sem aquele tremido que é passado na hora da foto, né, através da mão. Então esse é um recurso que a gente utiliza bastante quando precisa utilizar uma velocidade muito baixa. Outra coisa que a gente deve fazer, evidentemente, que travar a respiração, isso a gente já faz até com velocidades altas, de preferência expirando o ar de dentro do pulmão, deixando o pulmão vazio, porque dessa forma o batimento cardíaco também não vai interferir na hora do disparo. Também, se possível, encostar em algum muro, numa parede, num poste, né, numa árvore, ou se apoiar em cima de um capô de carro, numa mureta, de forma que a gente consiga estabilizar um pouco o nosso corpo. E isso vai facilitar bastante na hora de fazer o disparo também. Apenas para finalizar, a velocidade de 1/160, ela tem uma vantagem, principalmente para quem está começando na fotografia. Quem está iniciando na fotografia, normalmente tem uma lente do kit, a 18-55, provavelmente vai adquirir uma 50 milímetros ou uma 85 milímetros. Então essa velocidade de 1/160 garante essa faixa de distância focal. É uma velocidade bastante adequada para as distâncias focais que vão aí de 18, 20, 24 milímetros até 100, 105 milímetros. Então essa é uma vantagem de trabalhar nessa velocidade, é uma garantia de que a foto não vai ficar pelo menos tremida e perder a qualidade de nitidez, que é um quesito bastante importante na foto. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu espero que vocês compartilhem o vídeo, deem o seu joinha e também se inscrevam no canal. A gente se vê num próximo vídeo.